Bom dia, eu me chamo Antônio Andrade, neurologista, e nós vamos dar continuidade à nossa live sobre o uso medicinal da cannabis. Nós estamos diante de uma situação muito polêmica e que precisa de compreensão das autoridades de um modo geral, porque a necessidade que a gente observa a cada dia é uma necessidade maior. Se nós formos observar a quantidade de pacientes no mundo inteiro, digamos, se nós fizermos uma observação, ou seja, uma informação mostrando um dado interessante. Quantos doentes na área de neuropsiquiatria existe no mundo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 30% da população mundial tem um problema neuropsiquiátrico, ou seja, envolvendo as alterações psiquiátricas, psicológicas e neurológicas e neurocirúrgicas. Veja isso se nós temos hoje, atualmente, 8 bilhões de seres viventes habitando todo o nosso território mundialmente. Veja o que representa 30%. Então, existe uma escassez imensa. E não existe, vocês estão vendo agora com a pandemia da corona, não existe programa de governo que mantenha um sistema de saúde eficiente. Poucos são os países, 1 ou 2, no máximo 5, que tem uma estrutura mais ou menos. Então, o que acontece com a cannabis? Nós falamos da cannabis naquela parte toda da história, da atualização, da evolução. E hoje nós vamos ter essa oportunidade de falar nosso querido Shed, que vai falar sobre os aspectos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da cannabis medicinal na parte mais clínica, mostrando para aqueles que ainda não acreditam muito dos trabalhos publicados, da acurácia do ponto de vista científico, que nós estamos falando de um remédio. O extrato da cannabis hoje não é mais uma coisa do passado. Apesar de nós termos mais de 5.000 anos de existência, mas o que nós vamos observar hoje em dia é que estamos já nesse patamar. E hoje nós temos aqui a felicidade, a honra e o prazer de estarmos com o Shed, que vai nos abordar sobre os aspectos médicos legais e entrar nessa conversa agradável e mostrar suas experiências dentro do próprio dos Estados Unidos, que vai mostrar sobre os aspectos da cannabis. Então, você pode usar da palavra. O país tem sido muitos em contra do cannabis e agora está mudando muitos os pensamentos e o grado de aceito de cannabis, especialmente para o uso medicinal. E como legislador, quando eu fui membro de legislado no estado de Nevada, eu estava 100% em contra qualquer uso de cannabis, porque eu, desde que fui criança, me diziam que era todo mal, que era droga mal, que não deveria tocar nunca. Então, tras uns anos, eu cheguei a conhecer um médico como você. O que é que aconteceu? Passou-se então para a utilização através da casta. O mundo árabe começou a utilização principalmente na epilepsia e na dor. Depois ela veio para a Europa e depois veio para os Estados Unidos. E em 1936 ela foi proibida aí nos Estados Unidos. E imediatamente, porque você sabe que houve aquela guerra comercial entre o nylon, a produção do nylon, e as cordas feitas do cânhamo, que servia as embarcações e os navios de um modo geral pelo mundo. Então eu sempre digo aqui no Brasil, todo mundo sabe o que é a era dos plásticos, todo mundo teve naquela época, mais de 30 anos atrás, ou 40 ou 50 anos, uma camisa volta ao mundo, ou seja, o linho feito do cânhamo. Então tudo isso é o mundo comercial. Então, na verdade, houve um interregno entre 1936 a 1962, quando um cientista israelita, Rafael, descreveu o sistema endocannabinoide. Então, daí
a coisa tomou um impulso do ponto de vista científico. E por mais que a gente tenha lutado, quer dizer, esse tempo todo se passou, e há 6 anos que eu estou envolvido no cannabis, eu sinto que a coisa ainda está cheia de grilhões, ou seja, de proibições, de literatura. Tem que ser. Porque o que nós estamos fazendo aqui é ajudando a legitimizar, ou seja, a oficializar, tirar, colocando uma informação daquilo que não é recreativo. Nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de remédio. É necessário que tudo isso seja importante. E como no Brasil nós temos o órgão regulador, que é a Anvisa, este órgão regulador tem por obrigação de tentar criar suas normas para não ferir as situações das leis brasileiras. Assim a gente espera que lá seja também. Ou seja, lá você tem o que aconteceu normalmente, é que nós temos o CDB e o THC. O CDB, ele já está mais na sua estrutura de organização, do ponto de vista científico dos endocannabinoides, tem aquela ligação com o sistema nervoso, melhorando a ansiedade, a epilepsia, o mecanismo. Já o THC é mais ligado com a dor, do mecanismo. Mas hoje já se sabe. E nós temos uma coisa interessante, nós temos um remédio que é um remédio barato, um remédio eficiente, eficaz, sem efeitos colaterais, quando bem aplicado. Então isso é uma coisa que a sociedade, quando eu falo sociedade, eu falo naqueles que controlam, naqueles que legislam as leis de um modo geral, aqueles que aplicam o conhecimento científico como a classe médica de um modo geral, e o desejo de uma mãe, ou seja, de uma família que tenha um filho com algum problema desse, possa ter um bom resultado. Ainda não existe com o CBD junto essa qualificação. Então existe muitas pesquisas, Henrique, em relação a isso, mas não tem aí um dado no ser humano ainda não. Eu não conheço ainda em relação, que estão perguntando aqui o CDBA e o CDB, e o THCA e o THC oxidado. Vá, diga. Não tenho ainda a resposta para isso aí do ponto de vista de experiência clínica. O THC e o CDB para o Parkinson. Sim, hoje nós temos a doença de Parkinson, ela tem que ter no mínimo 0,2% do THC com o CDB para você controlar os fenômenos motores. E isso é uma coisa que a gente tem muita experiência. E aí hoje não é nenhuma... hoje para mim e normalmente nós estamos levando a cabo aí uma série de projetos de pesquisa com outros países, de medicação, tudo feito com legalidade. Por isso que a gente demora muito tempo, a medicina tem isso, né? Demora muito tempo para você ter uma coisa apurada, não é uma coisa experimental, não é uma coisa recreativa, é uma coisa científica, entendeu? O mal que se faz, muitas vezes você tem que ver o maior mal que a população tem na medicina, na alimentação, é o açúcar. Então o açúcar está aí, é o que mais dá vício. Ou seja, você tem o açúcar, todos esses elementos, esses adoçantes, nada disso tem valor, meu pessoal, minha gente. A gente tem que se contentar com o adoçante das frutas, de um modo geral, e procurar o sabor do café. Você bota açúcar e tira o gosto do café, que é o perfume do café. Tudo aquilo faz parte da medicina endocannabinoide. Mas nós temos outras técnicas de usar o CBG, que tem uma semelhança, não é ele também, mas depois, quer dizer, há mais de 3.000 anos que se estuda os terpenos, que vai dar o aroma, vai dar o fator anti-inflamatório, ou seja, você tem os limonemos, e aí você vê o seguinte, que o CDB não é apanágio só da cannabis, só que a cannabis tem toda uma estrutura montada, mas você vai ter CDB na manga, você vai ter CDB no limão, ou seja, você vai ter CDB em várias, mas a quantidade é muito pequena. Ou seja, tudo isso tem grande importância. Na verdade, a gente tem que
fazer com que, legislando, estudando e fazendo com que essa coisa volte a toa. Porque, na verdade, na doença de Parkinson e no caso da neuropatia, o que é que você vai? Você tem que ter uma pequena quantidade de CDB. E tanto isso é uma condição normal que 0,2% já está liberado nos nossos extratos no Brasil. Então a gente só tem uma coisa na Paraíba, quer dizer, um laboratório ainda, nem podemos chamar de laboratório, é uma coisa que está sendo feita de uma maneira com boa vontade, com esforço, e a gente sabe que precisa de mais estudo. Tudo na vida vai precisar de estudo, de esforço, e a gente tem que louvar essas pessoas que são elas que estão. Para evitar, como ontem mesmo eu recebi um vídeo, que é um vídeo das mães aflitas, coitada, não tem baixa renda, que planta em casa e mandou isso na internet, assumindo todo o risco, se for presa. A gente tem que acabar com isso. Essas pessoas têm que ser chamadas, têm que ser tratadas, porque você tem um filho com epilepsia de difícil controle, você tem uma doença de Parkinson, você tem uma esclerose múltipla, você tem um autismo, e sabendo que tem uma medicação e você não poder usar, paciência, é um remédio barato. Então a gente tem que sensibilizar tanto aí como aqui, para que essas coisas sejam, na hora que alguém for avaliar um projeto, aquele indivíduo tem que conhecer. Não é você botar um indivíduo para fazer uma perícia, ele foi operado de um tumor cerebral e de repente ele vai ser periciado por um ginecologista, por um ortopedista. Peraí, meu irmão. O transtorno é bloqueado, ou seja, o transtorno de déficit de atenção também tem essa ação. Então é um verdadeiro, o que a gente podia chamar de um milagre dentro da concepção científica. Não é um milagre para aqueles descrentes, não. Eu acho cada vez mais que você aproxima da ciência, você está próximo de um Deus que você acredita. Então a gente tem que ter essa função importante, Chad. Na verdade, a gente tem que desconstruir. O mundo hoje precisa de desconstruir. E uma prova exata, os mares do mundo inteiro estão de navios, cheios de navios vagueando com petróleo. Para que adianta isso? Se nós andamos a pé, se você tem hoje o metrô, se você pode ter o carro elétrico. Então a gente tem que desconstruir e aproximar mais um do outro. Eu acho que essa corona serviu para uma coisa, para aproximar os indivíduos, e nós vamos sair, com certeza, melhor depois que essa pandemia acabar. Que isso deve acabar rapidamente, se nós acreditarmos na nossa ciência, porque não é a política, não é nada disso que vai resolver o corona. O que vai resolver o problema do corona é a fé que nós temos que ter e o melhor acolhimento. Fique em suas casas, use suas máscaras e lave suas mãos. E procure fazer um exame de consciência, porque se você for uma pessoa ligada nessa situação, nós vamos construir. Nós vamos construir todo esse sistema endocannabinoide, nós vamos descrever e vamos ter uma coisa certa. Na última reunião que nós fizemos aqui na Universidade Federal da Bahia, com o grupo da Química e o que é que nós, com vários participantes lá da Rava, veio o pessoal da Alemanha, o pessoal da França, vários grupos de estudo de São Paulo, de laboratório, lá principalmente do laboratório do professor Carlini. E o que é que nós vimos diante de tudo? Eu disse quando fui o relator desta conferência, e eu disse o seguinte: aqui está, não é um prêmio Nobel, não, são vários prêmios Nobel que a cannabis vai nos oferecer. Então é nessa linha que nós vamos estudar. E aqueles que estão precisando da avaliação do uso das gotinhas milagrosas, como hoje de manhã mesmo examinei uma paciente e ela disse: ora, eu tinha crise desde a minha infância, doutor, me formei, não pude nem trabalhar, e hoje eu sou outra pessoa, já estou dirigindo sem você não permitir nem ninguém, eu já estou mandando brasa na minha vida, porque tem mais de 6 meses que eu não tenho crise convulsiva. Então veja a liberdade que as pessoas têm. E a gente tem que fazer uma coisa importante para mostrar os efeitos que o indivíduo tem, principalmente na epilepsia, na dor, no Parkinson,
no autismo. Hoje você, e eu sempre digo, o cannabis só faz mal a quem não toma, o extrato. Agora, você que usa recreativamente, seja um pouco inteligente. Porque se você fuma, o que é que vai acontecer? Você vai ingerir uma série de alcatrões, são substâncias, são mais de 400 substâncias existem numa queima dessa. Então, nós estamos aqui para colocar para vocês a discussão. Eu acho que essa reunião, chefe, sendo uma das várias, essa é a primeira, que tecnicamente a gente até está mais ou menos caseiro, mas dentro de uma coisa importante, que é aproveitando o espaço e a sua boa vontade, o seu tempo, que nós sabemos o que é isso. Nós estamos recebendo aqui uma figura importante. Eu devo agradecer ao pessoal do Nat Roots, uma banda excelente, uma banda de fama mundial, que está preocupado e querendo saber mais detalhes. Então é isso aí que nós precisamos, utilizar as pessoas que têm essa penetração com o povo, e o governo tem que se preparar para cada estado ter o seu laboratório. Então isso gratifica a nós, chefe. Você que está aí, eu que estou aqui, batalhando, procurando o melhor saída para tudo isso. Agora devemos dizer, abrir para o pessoal, porque se deixar eu falar, eu não vou deixar ninguém falar.